Aleluia, glória a Deus, amém? Quantos estavam no encontro com Deus e dêem um glória a Deus bem forte? Você que estava lá no encontro, foi ou não foi poderoso? Teve ou não teve unção? Teve ou não teve glória? Então eu gostaria de chamar nesse momento as pessoas que vão estar testemunhando. Pode colocar a imagem aí do encontro. E pode vir, Salatiel, esposa, né? Pode vir aqui contar um pouco do seu testemunho, que foi poderoso, e dizer para você que é jovem, que nós temos uma caravana para ir para Goiânia, amém? Nós temos mais de 30 jovens para ir para Goiânia, tenha certeza, Deus irá incendiar a vida desses jovens, amém? Se você quer fazer parte dessa caravana, me procure o Mateus, vamos estar passando as informações para você, amém? Então os irmãos estão vindo aqui, empurrados, né? E vão, olha só, vamos falar para eles, 2 minutos, testemunho breve, rápido, amém? Pode vir mais para cá, compartilhar esse encontro que foi poderoso, foi ou não foi? Graça e paz, eu me chamo Jéssica, eu entrei na videira ano passado, né? Vim de outra igreja, Identidade Church, e eu tive meu primeiro encontro lá. Porém, como eu já ouvi, né? Os encontros sempre são únicos, né? Sempre são algo novo. E eu abri mão de um trabalho que eu tinha, né? Comecei a frequentar para cá, porém era um domingo sim, outro não, e por conta de horário de trabalho mesmo. E eu acabei tendo o meu chamado, assim, não sei explicar. Mas eu sentia que Jesus me chamava, eu sentia que eu precisava voltar para a igreja, verdadeiramente me entregar a Ele de fato. E eu abri mão do meu trabalho e eu achei, né, que Deus não ia abrir porta para outro, né, que Ele ia primeiro me moldar na igreja e depois abrir a porta do meu trabalho. Porém, em uma semana Ele já abriu porta de outro trabalho e hoje em dia eu estou trabalhando lá, um horário menos e eu ganho mais do que eu trabalhava no outro. E assim, eu fui nesse encontro com meu coração aberto, porque eu sabia que lá Ele ia me revelar algo. E desses 3 dias, hoje foi o mais poderoso, porque como o irmão Wagner falou, fala para Ele que você quer ver Ele, fala para Ele que você quer sentir algo novo. E eu falei, revela-te a mim, fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. E teve fogo de labareda, teve tudo, toda a unção. E quando eu me joguei no chão porque eu não aguentava mais tanta glória, eu senti Ele falar para mim e Ele abrindo minha visão no céu, que Ele preparava um caminho brilhoso, 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 uma luz assim, e Ele falava, esses são os últimos dias, vem falar para todos esses que estão aqui que eles são escolhidos, você é minha escolhida. E eu creio que a volta dele está perto, como Ele me falou. E que eu preciso ganhar vidas, eu sou mãe de multidões e essa igreja estará cheia em nome de Jesus. Graça e paz, eu me chamo Ana Cleire Mendes Ferreira, eu vou tentar ser breve, eu estou muito nervosa. E eu também já fui, não foi meu primeiro encontro, mas foi o meu primeiro que eu me encontrei com Deus de verdade. Meu primeiro encontro foi em 2016, quando eu entrei aqui na videira. Eu já fazia parte da família e congregava e tudo, batalhávamos juntos, né, para a construção daqui. Mas aí eu fui-me embora. Eu não vou falar essa parte que eu fui para o mundo e fui fazer coisas do mundo para lá. Eu quero falar do encontro que eu tive genuíno com Deus. Eu também fui de coração aberto, cansada e frustrada também, ao contrário dela. Eu fiquei pulando de emprego, né? Porque eu queria ganhar mais e eu fui para o mundo, gente, assim, em busca de... Eu não queria mais servir a Deus, eu não queria mais fazer a obra de Deus. Eu fiquei uma filha rebelde. E eu e meu esposo, saímos da igreja e fui para o mundo. Então, eu quero falar para vocês que quando eu fui convidada, eu fui com meu coração aberto, cansada, e falei para Deus que eu queria mudar. Eu disse, Deus, eu quero uma mudança genuína, eu quero que o Senhor de novo fale comigo, me mostre um novo caminho. Eu vou, porque eu sei que lá eu vou te encontrar de verdade. E eu fui.
Para a glória de Deus, irmão, no meu primeiro dia, eu abri meu coração para Deus, contei tudo para Ele. Tudo que eu fiz doeu muito, muito, foi uma dor que eu nunca tinha sentido, que estava arrancando de mim. Gente, uma coisa que parecia que estava saindo das minhas costas de tudo. E eu me encontrei com o meu Senhor lá e hoje... realmente Deus, Ele fez maravilha naquele lugar. Como os irmãos falaram, tremeu porque eu senti tremer. Teve algum momento que eu pensei que estavam me empurrando e eu olhava, gente, não era, era Deus, era o Espírito dele na minha vida, me enchendo, me mostrando que Ele me ama, sabe? Eu fiz tanta coisa errada nesses 5 anos longe da presença dele, mas Ele me acolheu e me amou. E no final eu nem me lembrava dos presentes que a gente ganha das cartas. Meu Deus, eu errei tanto, e o Senhor me recebeu assim, com cartas, com palavras. Os irmãos, quero agradecer a irmã Dalva, meu líder ali maravilhoso, o irmão. Gente, é uma nova vida. Deus me deu outra oportunidade. Meus filhos estão ali, também eram jovens daqui, hoje estão casados para a glória de Deus. E a minha maior lição, quando eu cheguei no prédio, meu primeiro culto, eu me sentei bem ali, com vergonha dos irmãos que eram do meu tempo, e eu chorei. Sabe por quê? Você sai da igreja, você sai dos caminhos do Senhor, mas a obra de Deus não para. Quando eu vi esse prédio, eu falei, Deus, como eu fui ingrata. Eu fui me embora no momento mais difícil que a igreja precisava. E eu e meu marido éramos cooperadores e bem-sucedidos. Eu e meu marido chegamos num ponto de nós não termos dinheiro. E quando nós servimos a Deus, não tínhamos carro, tínhamos moto, tínhamos empresas. E quando a gente largou o Senhor, nós perdemos tudo. Então esse é meu testemunho. Vá para o encontro. Só tenho a dizer isso para você. Graças a Deus. Isso é um milagre. E eu tá pegando esse microfone e falando, meu Deus do céu, como é difícil. É difícil, irmão. Como é que o senhor fala tão bem aqui? O pastor João fala tão bem aqui, parece que ele está falando. Meu Deus, cara. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É incrível, foi incrível na minha vida. Ela falou que nós fomos. Eu nem me lembro que nós fomos por 2016, não me lembro, irmão. Entendeu? Eu me lembro desse encontro que eu tive com o Senhor. Entendeu? Esse encontro marcou. Porque eu fui de coração aberto. Eu queria mudar. Eu queria que o Senhor me transformasse. Eu digo, Senhor, eu só vou sair daqui se o Senhor me mudar. Eu ia estava lá se Ele não me mudasse ainda. Entendeu? E quando Ele começou a falar, quando os irmãos começaram a ministrar, meu Deus, que coisa maravilhosa, irmão, vocês têm que ir. Muito feliz mesmo, porque eu senti aquele peso, aquela condenação que estava nas minhas costas, que o Senhor arrancou, entendeu? Então eu estou muito feliz, é só 2 minutos. Eu estou muito feliz, irmão, entendeu? Pela minha filha, pelo meu genro, meu outro filho ali, maravilhoso. Só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade. O meu cunhado Gleb, ele que pagou a minha moto da minha semana para me poder. Ele disse, tu vai, pega aqui, tu vai, eu vou pagar. Tu não reclama com o dinheiro não, tu vai. Muito obrigado ao Senhor, porque Deus é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Termina aí, Gustavo. Graça e paz, igreja. Bom, meu testemunho aqui hoje é, como eu falei lá no encontro, né? O rapaz perguntou, né, quem queria dar o testemunho, eu peguei e fui lá. Meu testemunho é que se eu não tivesse abrido meus olhos e ter tomado uma posição na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Todos da minha família estão aqui, eles sabem o que aconteceu na minha vida, o que acontecia na minha vida, entendeu? Como eu era, entendeu? Então eu, primeiramente, como eu agradeci lá, né? Eu agradeci a vida do meu primo, que do nada, depois de uns 10, 11 anos, a gente não estava se falando, do nada ele me mandou uma mensagem, me convidando para uma célula, e eu fui. Chegando nessa célula lá, eles falaram sobre o encontro,
Eles falaram sobre o encontro e Deus tocou no meu coração para mim ir para o encontro. E eu fui de coração aberto para o encontro. Eu fui decidido a mudar a minha vida verdadeiramente. Já tinha ido para vários encontros para 2 encontros já tinha ido, mas todos eles eu falhei, todos eles eu voltei para o mundo. Então eu creio que desse daqui, como eu fui verdadeiramente, de coração aberto, decidido a mudar a minha vida, eu creio que daqui para frente vai ser só vitória na minha vida e na vida da minha família. Eu tenho mais uma coisa, né? Eu tô nervoso, eu tenho mais uma coisa, né, para pedir, né, fazer um pedido. Queria que a mulher da minha vida, né, que tá ali sentada, eu queria que ela se levantasse, se ela pudesse vir aqui comigo rapidinho. Eu quero pedir, porque essa mulher aqui, ó, foi muito guerreira na minha vida. Ela foi e está sendo na minha vida. Eu dou graças a Deus por ela não ter desistido da minha vida, por ela não ter desistido até hoje. E eu queria fazer um pedido para ela. Quer casar comigo? Eu aceito. Glória a Deus. Foi mais do que eu pensava. Amém? Que testemunho poderoso, amém? E nesse sábado agora, nós teremos um encontro aqui de um dia no prédio. Então, se você tem adolescente, se você tem filho, mande ele para cá. Ele vai provar da glória de Deus também. Amém? Gostaria de chamar a nossa pastora para estar compartilhando uma palavra. Você pode recebê-la com uma salva de palmas. Nós cremos que ela será usada de uma maneira poderosa. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É bênção que eu peguei o microfone com a igreja assim fervendo de alegria na presença do Senhor, amém? Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Vamos orar para que o Espírito Santo venha falar conosco, venha ministrar no nosso coração, amém? Deus tem uma palavra para você hoje aqui, Ele quer falar com você, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Deus, por cada um que está aqui, Senhor, quem está nos visitando, Deus, quem já está aqui, quem veio do encontro, nós oramos, Espírito Santo, ministra na vida de cada um. Senhor, abra os olhos espirituais, em nome de Jesus, abra os ouvidos espirituais e venha ministrar na vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Amém, a graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Meu nome é Suzana, sou pastora, estou aqui há um pouco mais de um ano, feliz da vida, amo essa terra, amém? Quero aproveitar a oportunidade de apresentar para vocês hoje, eu estou recebendo minha primeira visita em Manaus, meu pai, Orlando, e a sua esposa, a minha boa-drasta, Karen, tá bom? É mais um motivo para me ficar nervosa, né? Amém. E hoje eu quero ministrar uma palavra para vocês que eu recebi lá na conferência. Nós fomos 30 mulheres para a conferência e nós tivemos muitas ministrações. E teve algo que Deus falou no meu coração que era para ministrar para a igreja. E o nome da palavra é vença a intimidação. Amém? Fala para o irmão do seu lado aí, vença a intimidação. A intimidação do diabo, do inimigo que se levanta contra nós. Amém?
Nós tivemos aqui agora, né? E inclusive deu muito certo. A palavra que o pastor João falou na oferta é tudinho minha palavra. Os testemunhos dos irmãos é tudinho que eu vou falar para vocês. Tudo casou direitinho, amém? Porque vocês, irmãos que vieram do encontro agora, você que é novo, veio do encontro dos jovens, esses dias teve o encontro dos jovens, você que está recente, eu quero te falar, muitas vezes o inimigo se levanta contra nós, para nos intimidar, mas você precisa dar uma resposta diante do Senhor, amém? E eu quero começar falando para vocês um texto que está lá em 2 Timóteo 4, verso 7, ainda não é esse aí não. O texto lá em Timóteo fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? O apóstolo Paulo disse isso: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então eu quero falar algo aqui para você. Deus tem uma carreira para você. Amém? Deus tem um combate para você. E eu quero te falar, o seu Deus é um Deus todo-poderoso. Quando a gente se posiciona diante de Deus, acontece levantes do inimigo. Às vezes vem um desânimo, às vezes vem intimidação de pessoas ao nosso derredor. Amém? Mas o que acontece? Você foi chamado por Deus, um Deus todo-poderoso. Então se levanta, se posicione, responda ao Senhor, amém? Não aceite as vozes que o inimigo vem para te diminuir, amém? E então, hoje eu quero falar para vocês a respeito de alguém que foi usado por Deus na Bíblia, amém? E quero falar, introduzindo sobre o chamado. Deus tem um chamado de Deus para nós. Fala aí pro irmão do seu lado: Deus tem um chamado para você. Aí você vai falar: mas para mim, tem certeza? Sim. Eu quero começar contando brevemente o meu testemunho, até porque a pessoa desse testemunho está aqui, então eu quero aproveitar, né, para ele complementar, né, pai? Então, irmãos, eu era adolescente, estava lá terminando o ensino médio em Goiânia, 17 anos. E meu pai nem sabe disso, eu acho. Eu estava lá começando a aprender a ler a Bíblia, recém-chegada do encontro, sabe? Eu era uma menina covarde, uma menina tímida demais. Eu sou ainda, tá? Tô tremendo. Muito tímida, nunca apresentava trabalho em escola, uma pessoa super apagada mesmo. Mas aí eu conheci Jesus, eu fui para o encontro. E aí eu lendo a minha Bíblia, eu comecei a ler: vós sois luz do mundo, não se pode esconder a luz, né? Vós sois sal da terra. Eu comecei a ler isso e algo começou a acontecer no meu coração, começou a queimar. E aí eu me lembrei: pai, Deus me fez olhar para o meu pai. Meu pai, ele vai contar, não vou contar, eu já contei um pouco aqui para vocês, que meu pai estava afastado, né, da presença de Deus. E aí Deus falou, quando eu estava lendo esse texto, adolescente, Deus me chamando, quando Ele chama, queima no nosso coração. Aí, pai, Deus falou no meu coração, que era para me mudar para Palmas, para ganhar o Senhor, para ser instrumento de Deus na sua vida, né? Ganhar para Jesus, né? E aí eu lembro que eu ajoelhei, pai, antes de ir. E eu falei: Senhor, mas o meu pai tem minha avó, tem as irmãs dele, minhas tias, todo mundo evangélico, né, pai? Eu falava: Senhor, por que eu? Tipo assim, eu tava tipo Gideão atrás das malhadas, tão confortável, tão tímida. Eu falava: mas como assim? Eu não consigo ganhar meu pai para Jesus, ninguém para Jesus. Mas aí Deus falando no meu coração, aquilo queimando no meu coração, até que teve todas as circunstâncias que eu fui morar na casa do meu pai com o objetivo natural de passar no vestibular, lá no Tocantins, que era mais fácil do que Goiás. Mas diante de mim, Deus, eu sabia que não era por causa do vestibular que eu estava indo. É porque Deus tinha uma missão para fazer na casa do meu pai. Amém? Pai, você quer contar rapidinho? Vem aqui, por favor. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Se a Suzana é tímida, imagina eu também. Essa história da Suzana foi muito engraçado. Eu nasci lá católico, vou tentar ser bem brevezinho. Nasci num lar católico, tradicional católico, não, nada contra o catolicismo. Na verdade, eu não conhecia Jesus. Jesus já me conhecia. Jesus tinha um chamado na minha vida que eu não sabia de onde vinha esse chamado. E
eu sempre batalhei, eu sempre fui muito familiar, eu queria estar perto da minha família e não deu certo meu casamento. Eu vim embora para Palmas e elas ficaram em Goiânia. E aí minhas filhas vinham me visitar em Goiânia. Em Palmas eu casei novamente, aí tive outros filhos e minha filha veio me visitar. E eu sempre coração em Deus, mas eu não tinha encontrado a Deus. Eu acho que e Deus teve vezes de eu estar muito ruim mesmo, muito mal. E Deus falou, eu nunca vou desistir de você. As coisas de Deus na minha vida sempre aconteceram assim, alguém falando, ou sonho, ou assim, alguém profetizando na minha vida. E eu rezava, né, que não orava, mas era quase a mesma coisa. A diferença é conhecer a Deus, não é nada disso, é conhecer a Deus. E a Suzana veio pequenininha para minha casa, ainda adolescente, jovem. Veio e morando comigo e relacionando. E eu tinha, como ela falou, eu tinha muita gente da minha família que era evangélico, sabe? Era crente, mas esse pessoal só sabia julgar. Na verdade, eles apontavam o dedo julgando, sempre mostrando os erros. A Suzana foi usada de uma maneira diferente, ela nunca me julgou. Quando eu chegava, às vezes até meio de fogo, meio de ressaca, meio cansado em casa, ela passava a mão na minha cabeça, ela falava só de Jesus, do amor de Jesus por mim. Falar do amor de Deus, nunca me julgou. E foi uma pessoa que... Aí ela começou na videira em Palmas, era bem no início da videira em Palmas, e o pastor Rafael era bem novinho ainda, era líder de jovens só, e ela me chamou para o encontro. E eu falava que eu ia para o encontro, por causa do testemunho de vida da Suzana, dentro da minha casa, diferencial. Inclusive, quando me contagiou a vizinhança inteira, a rua inteira. Que um amigo meu, que até hoje é amigo meu, é líder de célula, também converteu tudo através da vida da Suzana naquela casa. Quando Deus implantou a Suzana naquela casa em Palmas, as coisas transformaram. E foi Deus, através dessa jovem. Só que ela me chamou para o encontro e eu relutei, que eu falei que no dia sempre tinha algo para me tirar do encontro, algo do inimigo. E quando eu fui para o encontro da videira, encontro de chácara, encontro de 3 dias, sabe, fui muito impactado. Eu sempre desafiava, quando eu vi o irmão falando aqui, eu sempre desafiava a Deus para que eu queria mudança. E quando Deus me dava conforto no meu coração, eu voltava para o mundo. No meu trabalho com comunicação, filmagem, tudo. É um meio assim que você tem muitas oportunidades para quem acha que o mundo tem algo bom a oferecer, mas não tem, irmão. O único algo que quem tem é Jesus, é o único algo. E no encontro, realmente eu fui alcançado por Jesus. Mudou a minha vida, mudou meus vizinhos, impactou minha casa, impactou minha vida até hoje. Então é isso que eu tenho a dizer, assim, nunca desista de ninguém. Nós não podemos desistir de ninguém. Hoje eu tenho um filho, meu filho, ele nasceu e ele era ministro de louvor desde pequenininho, e ele decepcionou com um homem dentro da igreja. Não é Deus, a gente tem que olhar para ele. E ele foi embora, e aí ele é muito bom cantor, tudo, ele era ministro de louvor e canta bem, fez música sertaneja, começou a cantar e a vida dele começou a dar errado. E eu falei para ele, pai, da minha casa está todo mundo certinho. Ele falou para mim há pouco tempo agora, quando ele voltou da Espanha, ficou 2 anos na Espanha, e eu conversando com ele, falou, pai, na minha casa está tudo certinho, o único ruim da minha casa sou eu, o único que não presta sou eu, o único que mais errado sou eu, porque ele foi batizado no Espírito Santo na videira em Palmas. Eu falei, meu filho, quem te falou isso? Eu falei, quem falou isso para você? Isso é o inimigo te falando. Deus nunca falou isso para você. Você é uma pessoa muito especial. Então eu falei para ele, Deus nunca desistiu de mim. E eu falei, eu nunca vou desistir de você. E sei que Deus não vai desistir de você. Então você não desista de ninguém da sua família. Você não desista de pessoas, de seus colegas de trabalho que você trabalha, sabe? Não desista de seu vizinho, não desista. Porque Deus não é acusador. Essa visão da graça, ela encaixou tanto no nós. A gente tem que parar de julgar as pessoas, tem que crer que Deus está esperando como a gente é, para que a gente venha, que Deus só tenha a nos acrescentar. É isso que eu tenho a dizer. E muito obrigado, minha filha. Muito obrigado. Amém. Então, assim, é tão poderoso você ser canal de Deus. E foi a minha primeira experiência de ganhar alguém para Jesus. Foi meu pai, aí veio minha irmã, aí veio os vizinhos, né, pai? Porque o testemunho dele foi tão impactante, né? E Deus já começou a usar ele com o testemunho dele, ele firmando ali, desde isso já tem 22 anos, né, pai? Então, tá firme e forte, graças a Deus, amém? Mas sabe o que eu quero falar para você? Eu quero falar sobre a intimidação. Quando Deus
coloca no seu coração um desejo de ganhar alguém para Jesus, de ser instrumento de salvação, de reconstruir aquilo que está perdido, aquilo que está danificado pelo diabo, destruído pelo diabo. Quando você recebe no seu coração um desejo, um querer, é Deus te chamando. Como eu contei para vocês, um dia nasceu aquela coisa, vai lá, você que vai ganhar seu pai para Jesus, vai lá, você que vai ser canal. Eu dizia, não, Deus, mas quando eu me dispus, Deus me usou, e foi a primeira. Aí quando meu pai converteu, eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei, mãe, agora eu vou embora então para Goiânia. Meu pai já converteu, tá todo mundo na igreja. E aí tava meio combinado, sabe, pai, que eu ia embora. E eu já tinha passado no vestibular lá em pedagogia e tal, no Tocantins. Mas eu me lembro que eu fui orar e Deus falou, eu tenho mais para você aqui nessa igreja. E eu virei líder de célula. Depois eu acabei, meu pai me chamava de pastorinho, eu nem era, os meus discípulos chamavam, eu acabei virando mesmo, casando com um pastor, que era o nosso pastor, ele era pastor do meu pai, meu pastor. E a gente, enfim, o Senhor nos uniu por um propósito. Mas sabe, queridas e queridos, Deus tem algo para você. Eu não sei em que área, eu não sei se é lá no seu trabalho, eu não sei se é com seus parentes, mas eu sei que tem algo que queimando no seu coração para fazer para levar pessoas no encontro, para passar anjo da guarda, para ir tirar um final de semana para servir no encontro. Mas você sabe que quando a gente recebe, quando algo queima no nosso coração, é Deus te chamando. Mas você precisa dar uma resposta. E quando você chega lá, aí nós vamos entrar na palavra, que é o que o inimigo vem fazer, usar para nos parar, que é a intimidação. Amém? Então eu queria que você lesse comigo, e eu quero contar a história para você na Bíblia de Neemias. Neemias foi um homem que recebeu um chamado de Deus para restaurar a cidade de Israel, que estava destruída lá de Jerusalém. Neemias era um judeu que foi levado cativo, né? E ele estava em Suzã, e ele era o copeiro do rei. Então ele estava ali, mesmo ele sendo escravo, ele estava numa posição favorável, numa posição confortável. Ele era o copeiro do rei. É como se fosse assim um emprego muito bom, sabe? Mas olha o que a Bíblia diz no início dessa história. Aqui diz assim: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e os que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, presta atenção, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Neemias 1, verso 2 e 3. Então, nessa hora, Neemias ouve um relatório. Os seus parentes estão lá em miséria, os muros foram destruídos, os portais das cidades foram queimados. E sabe o que a Bíblia fala? Que Neemias, o coração dele encheu de tristeza, se compadeceu. Você sabe que ele estava numa posição confortável, ele comia o melhor, ele servia o rei, ele era amado do rei, mesmo sendo escravo, ele estava numa posição favorável. Mas o seu povo estava em ruínas, em miséria. E a Bíblia fala que o coração dele começou a se entristecer por aquilo. E ele resolveu se posicionar. Amém? Então veio da parte de Deus para Neemias um chamado. Amém? Próximo slide. Olha o que a Bíblia fala. Deixa eu ver se eu consigo ler daqui. Lá em Neemias 2, no verso 1, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então aqui, em um momento, Neemias estava diante do rei, e o rei falou: por que você está triste? Tem que ser tristeza do coração. Então, enquanto ele servia o rei percebeu que o coração dele estava triste. Mas não era ele que estava lá.
Não era ele que estava em ruínas, em miséria, com as suas casas, os muros, a cidade destruída. Mas ele se compadeceu. Deus gerou aquilo no coração dele. E eu quero falar algo para você. Deus está gerando muitas coisas no seu coração. E muitas vezes o Senhor te levantou para ser líder de uma célula. Às vezes o Senhor te deu uma escola. Às vezes o Senhor te deu a sua família para você ganhar para Jesus. Deus te deu um casamento, Deus te deu filhos. Sabe, algo está queimando o seu coração, mas exige de você fazer como Neemias. Ele estava bem, ele estava confortável, mas ele se compadeceu. E eu quero falar para você, Deus tem um chamado para a sua vida. Eu não sei em qual área da sua vida, eu não sei quem Deus está incomodando no seu coração para você fazer um convite para o encontro. Eu não sei, sabe, quais muralhas caídas, quais casas caídas o Senhor quer que você vá lá, seja instrumento de restauração, de cura, de milagre. Mas eu sei que o Senhor tem chamado cada um de nós aqui, amém? E quando o Senhor nos chama, Ele também nos capacita. E aí Neemias responde ao rei: como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão o sepulcro dos meus pais está assolada e as portas consumidas pelo fogo? Então ele fala isso diante do rei. Então saiba que aquilo que queima no seu coração é exatamente aquilo que Deus quer te usar. Amém? Eu contei para vocês aqui que o meu coração ficou assim, de alguma forma Deus falou comigo que era para mim mudar para Palmas, para morar com meu pai, para ser instrumento de Deus na vida dele. Eu me achava completamente incapaz, mas aquilo não parava, pai. Queimava, eu enrolei, mas aí toda vez que eu ia orar, eu sentia que eu tinha que ir. Eu fui e eu vi o poder de Deus. Então eu quero te falar, se você se dispõe a ser canal de Deus, se Deus te chamou para ser líder de uma célula e você diz sim, e você responde, eu quero te falar, você vai sair da condição de Gideão, de alguém que está escondido, de alguém que está com medo, de alguém que está acomodado, e você vai se tornar aquele valente, onde você pode testemunhar o poder de Deus através da sua vida. E não importa o jeito que você é, não importa se você é tímido, se você é falante, se você... não importa, Deus te chamou para algo. Se queima no seu coração, se você se entristece quando vê vidas perdidas, quando vê injustiça, eu quero te falar, Deus, essa tristeza é segundo Deus, é para você se levantar e dizer sim ao seu chamado, amém? Olha o que diz Provérbios 20, 27, diz assim, ó: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o íntimo do corpo. Então, o espírito do homem é o seu coração. Neemias teve o seu coração preenchido de compaixão por aquele povo que ficou na miséria, que ficou na cidade destruída. Eu quero te dizer, quando eu ouvi esses irmãos contando esse testemunho, eu quero te falar, irmão, Deus te chamou, todos vocês aqui dessa igreja, para ser canal de Deus, para ganhar vidas, para ser canal de Deus, para ganhar a sua família. Aí você vai falar, Senhor, mas o meu parente é viciado, o meu parente não tem jeito. Eu quero te falar, Deus é poderoso. E se Deus colocou em seu coração, comece orando, amém? Foi isso que Neemias fez. Era Deus que estava colocando no coração de Neemias o que estava no coração dele. Deus estava chamando ele para ir lá e restaurar e reconstruir os muros da cidade. Deus também está te chamando para reconstruir. Aonde há trevas, Deus quer te usar. Aonde há muros caídos, portas queimadas, você vai ser instrumento de Deus para se posicionar. E assim como Neemias respondeu o Senhor, você também responda. Amém? Porque Deus quer usar cada um de nós. Amém? Então, em várias ocasiões, eu pude ver isso na minha vida. Sabe, quando muitas vezes... Sabe, vocês sabem que eu sou pastora de criança, estou sempre ali ministrando para as crianças, né? E muitas vezes eu sou pega em lágrimas, em choro. Alguns encontros, sabe, eu vou para um lugar assim, orar, e eu sinto uma dor, como o apóstolo Paulo fala, de sentir as dores de parto.
E a gente vê aquelas crianças vindo, às vezes uns danados, outros com os pés de Todd, né? Umas crianças tão destruídas, mas meu coração se compadece, sabe? E aí, eu quero estar ali, eu quero pregar, eu quero ser instrumento na vida delas. Sabe o que é isso? É Deus me chamando. E às vezes Deus também está te chamando. E eu não estou falando de criança aqui, eu estou falando de obra, amém? Às vezes Deus está te chamando para ser instrumento na vida de casais. Às vezes Deus está te chamando para ser instrumento, para levar jovens que estão perdidos no mundo, trazer para o Senhor, restaurar muros caídos. Mas você precisa responder ao seu chamado, amém? O próximo versículo lá em Neemias 1:4 diz assim: assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e eu estive jejuando e orando perante Deus dos céus, e disse: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço dia e noite pelos filhos de Israel, o teu povo que resgataste. Então o que acontece? Ele começou a jejuar, a orar. Então Deus começou a colocar algo no seu coração. Faça como Neemias, vai orar, começa a orar por aquele projeto, começa a orar por aquilo que Deus te levantou, começa a orar por aquelas vidas, começa a orar pela sua família, aquilo que está queimando no seu coração, começa orando, e Deus vai te dar direção. Deus colocou no coração de Neemias o que fazer, mas veja só, ele era um escravo. Ele não era uma pessoa livre que podia dizer: vou lá em Jerusalém visitar os meus parentes. Ele não tinha essa liberdade. Mas olha o que a Bíblia fala. Então, nós vemos aqui, Neemias 2:12 diz assim: não declarei a ninguém o que Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Então, ele orou, ele jejuou, Deus colocou coisas no coração dele, ele guardou isso e esperou a oportunidade. Amém? Então, o Senhor também tem isso para nós. Você sabe que lá em João 4, verso 34 diz assim: Jesus fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Amém? E realizar a sua obra. Você sabe que comida, quando se fala em comida, está falando de uma necessidade vital, não é verdade? Ninguém vive sem comer. Então Jesus está dizendo aqui que a minha comida é fazer a vontade do Pai. Sabe o que significa? A razão da minha existência é fazer a vontade do Pai. Eu quero te falar, se você não tem sido uma pessoa feliz, é porque está faltando você viver para o que você existe. A razão da sua existência é cumprir um propósito. Fala comigo, propósito. Há um propósito de Deus para você. Aonde você está, no seu trabalho, na sua cidade, com seus parentes, na sua célula, na sua igreja. Sabe, a igreja é o canal de Deus aqui na terra para Deus mover. Então venha fazer parte. Para de olhar para mim, para de olhar para o pastor, para de olhar para o discipulador, para o líder, para o defeito. Não sei quem falou, não sei quem disse. Para de olhar para tudo que intimida. Se posicione naquilo que Deus te chamou. Amém? Neemias, ele se posicionou. Então olha só, Neemias 2 verso 5 diz assim: Neemias, ele foi constrangido por o amor de Deus. E aí ele foi falar com o rei. Aí olha o que ele diz, Neemias 2 versos 5 e 7. Peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Olha, ele vai falar com o rei. Ele era um escravo. Mas o rei perguntou: por que o seu coração está triste? Isso é tristeza de coração. Neemias aproveita a ocasião. Ele já tinha orado, jejuado. Ele aproveita a ocasião. E aí entra o verso 5 de Neemias: eu peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. E ainda disse ao rei: se o rei me parecer bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Então olha só, um escravo, um copeiro do rei, que achou favor diante do rei. E o rei falou: o que eu posso fazer? E ele falou: me envia para Judá. Sabe quantos dias? Nós vamos chegar isso no final da história. 52 dias foram
foram para reconstruir os muros de Jerusalém. Então imagine você falar para o seu chefe, você não é escravo, você é só funcionário, você dizer assim: eu preciso de 2 meses para ir lá na minha terra. E aí, é fácil? Não, nem é possível, eu acho, né? Se for CLT, não tem como. Mas escuta, eu acho que nenhum jeito tem como. Mas ele não era CLT, ele não era um funcionário, não era assalariado, ele era escravo. Então era muito abuso ele pedir isso. Mas ele pediu. Ele foi ousado. Antes ele orou e ele pediu. E o rei o permitiu. E ele foi tão ousado que ele falou assim: rei, me permita ir. O rei permitiu. Me dê cartas para que eu possa passar diante dos governadores. Você sabe que Neemias andou uma média de 1000 quilômetros. Não de avião, não de carro. Ou talvez no lombo de um cavalo, de um camelo, algum animal. Não sei quanto tempo ele gastou para chegar lá. Mas ele tinha muitas barreiras pela frente. Mas sabe, olha para cá, que coisa interessante. Um escravo passou a ter, ele pediu cartas do rei. Ele passou a ter, cartas. E aonde ele passava, se alguém barrasse ele, ele levantava a carta. Fala assim comigo: Neemias, de escravo, virou um enviado do rei. Ele passou a ser um enviado do rei. Olha para mim, eu não estou falando de Neemias, eu estou falando de você. De escravo, agora você não é mais escravo, agora você é filho. E sabe o que mais? Você é um enviado do rei. Então quando você chegar naquele bairro para abrir uma célula, se posicione. E quando o diabo vir para te intimidar, declare, mostre a carta, fale: eu sou enviado do rei. Se posicione, amém? Porque Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Neemias 2:8. O que ele pediu, o rei deu. Amém? E sabe que em outros versículos, Neemias pediu uma terceira coisa ainda. Ele falou: rei, me dá madeira para construir as portas. Então olha só, ele pediu 2 meses de férias, ele pediu cartas do rei, que abriria passagem, e ele pediu madeira, e o rei deu tudo. Por que o rei deu? Porque a mão de Deus era comigo, Neemias diz. Eu quero te falar do que você precisa para você responder o propósito de Deus, para você ser canal de Deus naquele bairro, naquela célula, para você ser instrumento no seu trabalho, sabe, para você ser usado pelo Senhor. O que você precisa? Fala para o irmão do seu lado: a porta está aberta, irmão. O caminho já está livre. Amém? Então vá. Neemias foi. Amém? Mas aí, o primeiro ponto que eu falei foi do chamado. Agora eu quero falar da intimidação. Fala assim comigo: vença a intimidação. Então, Deus deu uma palavra, né? Deus deu uma palavra para você. Deus já abriu portas, amém? Ele já falou que você pode entrar. Ele já liberou essa porta, amém? Então entra e possua. Toma posse do que Deus falou para você, amém? Mas durante esse processo, Neemias encontra alguns obstáculos. E nós encontramos também. Quando você pisa na água, quando você fala: eu vou liderar essa célula, por que será que tem os levantes? Quando você fala: eu vou pegar essa escola, eu vou ser instrumento de Deus, por que tem levante? Quando você fala: eu vou entrar naquela cidade, vou abrir uma igreja lá, por que tem levante? Quando você fala: eu vou ser instrumento de Deus na minha casa, eu vou orar pela minha mãe, você começa a orar pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu parente, por que vem levante? Porque você é o enviado do rei, e o inimigo quer te resistir, mas você só vai de fato perder se você acreditar na intimidação e se você parar. Fala assim comigo: o alvo da intimidação é parar você. Então Deus te deu crianças para cuidar, vai até o fim com o Senhor. Deus te deu jovens para cuidar, vai até o fim com o Senhor. Deus te deu famílias para cuidar, vai até o fim com o Senhor, amém? Porque o Senhor já abriu a porta. Não aceite intimidação. E lá em Neemias 2:19 diz assim: quando Neemias chegou lá com madeira, né, as passagens, as portas abertas, né, com o apoio do rei, ele chega lá, o que ele encontra?
Porém, Sambalate, Tobias e Gesem o souberam e zombaram de nós e nos desprezaram. Quando Neemias chegou com o decreto do rei, com madeiras e levantando o povo ali para reconstruir o muro, eles foram ridicularizados, eles foram diminuídos e eles zombaram dele. Amém? Então olha só, o alvo da intimidação é parar a obra. Fala assim comigo, o alvo da intimidação é parar a obra. Amém? Mas nós vamos fazer como Neemias. Ele se posicionou e Deus também quer que você se posicione. Se você se posicionar, aquele parente que você está orando, não tem outro caminho, ele vai converter. Se você se posicionar, às vezes você está numa célula 1 ano e ela não multiplica, vou te falar, se posiciona em verdade, olhando para o autor, olhando para Jesus. O que você vai ver? Você vai ver milagres. Mas não aceita a intimidação. Não deixe essas mentiras do diabo parar você. Amém? Eu vou ler agora outro texto, que eu acho que é o próximo slide. Neemias 4, verso 1. Diz assim, preste atenção. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos os muros, ardeu em ira. Fala assim comigo, ardeu em ira. E se indignou muito. E escarneceu. Então disse, que fazes esses fracos judeus? Escarneceu, zombou, intimidou, falando, o que esses fracos judeus estão fazendo de reconstruir os muros? Aí ele diz assim, permite-lhe a isso? Eles sacrificarão? Darão cabo à obra em um só dia? Renascerão a casa do monte de pó e de pedras? Estava com ele Tobias e o amonita e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará os seus muros. Sabe o que é isso, irmãos? Fala assim comigo, intimidação. Isso é intimidação. Quando você se levanta para ser instrumento de Deus, vai ter alguém que vai falar, sendo usado pelo inimigo, dizendo, quem é você para liderar essa célula? Olha lá como foi o seu passado, olha o que você já fez, olha como você nem sabe falar, você não dá conta, você é um fraco, como diz aqui. Mas você sabe que nós somos fracos, mas quando nós nos rendemos ao Senhor, o Senhor nos fortalece. E quando você tem um decreto do rei, você tem o apoio do rei. Eu quero te falar, o Deus Todo-Poderoso está por você nessa obra. Amém? Não ande para trás, não retroceda. Amém? Assim fizeram os oficiais ao falarem. Que faz esses fracos judeus? Porque todos eles procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra e eles não a efetuará. Fala assim comigo, o inimigo quer que eu desista, mas as minhas mãos não vai largar essa obra. Amém? Que obra Deus te comissionou? Qual é a obra que Deus te comissionou? Não tire a mão, não desista daquilo que Deus quer fazer. Amém? Glória a Deus. Olha que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala a Timóteo, 2 Timóteo 1,6 diz assim, por essa razão eu te admoesto, para que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das mãos, porque Deus, preste atenção, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Fala assim comigo, Deus me tem dado espírito de ousadia, de poder e de moderação. Amém? Deus não te deu espírito de medo, Deus te deu um espírito de ousadia. Tiago 4,7 diz assim, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, queridos, prossiga. Eu quero ler mais um versículo para a gente, antes da gente concluir. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. O que o apóstolo Paulo diz? Eu prossigo para o alvo. Quando? Quando eu esqueço do que ficou para trás. E quando eu avanço para aquelas que estão diante de mim.
Amém? Então você não pode dar ouvidos à voz do diabo. Quando ele fala, lembra daquela vez que você pecou? Quando ele fala, lembra que você desistiu aquela outra vez? Lembra que você é fraco, que você não dá conta, que você é isso, que você é aquilo? Você vai fazer o quê? Você vai esquecer das coisas que para trás ficaram e você vai avançar. Fala assim comigo, Deus tem uma obra para fazer através de mim e eu vou avançar. Amém? E para você avançar, você precisa ser instrumento de Deus. Olha o que diz Neemias 6, verso 2. Neemias fala assim para o inimigo, diante da intimidação. Sanbalate e Gesem mandaram dizer: vem, Neemias, encontrar-nos nas aldeias, no vale. Porém, tentaram fazer mal. E olha que Neemias respondeu: enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que eu não poderei descer. A Bíblia fala que 4 vezes o inimigo falou: vem aqui conversar comigo. E ele falou o quê? As 4 vezes ele respondeu a mesma coisa: estou fazendo grande obra e eu não posso parar. Amém? Eu não posso parar. Diga também agora, fala assim: eu também estou fazendo grande obra. Amém? Você está fazendo grande obra. Hebreus 10, 39 diz assim, olha o que diz Hebreus: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Fala assim comigo: eu não sou daqueles que retrocedem para a perdição, mas eu sou dos da fé. Amém? Fala assim para o irmão do seu lado: você é da fé, irmão. Então fica com a palavra de Deus, pisa na água e o inimigo vai recuar, porque você vai fazer essa última coisa aqui, o terceiro ponto dessa palavra. Fala assim comigo: fortifica-te na graça. Amém? Olha o que diz Neemias 4. Neemias 4 diz assim: dispus-me e disse: não temais. Neemias disse para o povo: lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossos filhos. E sucedeu que, ouvindo o nosso inimigo, que já sabíamos o que Deus tinha frustrado os desígnios dele, voltamos todos nós ao muro, cada um para a sua obra. Então o inimigo veio intimidar, mas eles olharam para o inimigo? Foi? Não, eles olharam para o Senhor e eles continuaram a obra. Enquanto alguns reconstruíam, outros estavam armados nas brechas dos muros. Enquanto outros, eles ficaram ali e 52 dias eles foram instrumento do Senhor ali para aquela obra. Amém? Então Deus, Ele quer nos usar. E olha o que diz Neemias 2, verso 18: fortaleceram as mãos para a boa obra. Então lhe respondi: o Deus do céu é quem vai me dar êxito. Fala assim comigo: meu Deus é quem vai me dar a vitória. Amém? Fortaleça as suas mãos para o combate. E aí, para finalizar, Neemias 6,15, olha o que diz aqui: acabou-se, pois, os muros aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-os todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam ao redor de nós, temeram e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram, olha o que a Bíblia diz, reconheceram que o nosso Deus que fizera essa obra. Amém? Deus está te chamando para a grandeza. Não seja como Gideão, covarde, escondido lá no buraco, com medo do inimigo. Não, se levanta, se posiciona, dê uma resposta no mundo espiritual. Coloca as mãos na obra que Deus te confiou. Não ouça o inimigo. Olha para Jesus. E eu quero te falar: o mesmo Deus que fez aquele milagre, daqueles muros serem reconstruídos naquela condição, é o Deus que vai te dar graça nessa obra que Ele colocou nas suas mãos. Amém? Deus colocou uma obra nas suas mãos. Ele quer te usar, Ele quer fazer. E você precisa se fortificar na graça do Senhor Jesus. Amém? Amém? A Bíblia fala em Salmos 30 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.
Amém? Coloca a mão no seu coração. Eu quero falar para você. Não desista da obra que Deus confiou nas suas mãos. Não desista daquelas vidas. Não desista da sua família. Não desista, sabe, do corpo de Cristo que é a igreja. Tem pessoas que desistem, que olha para um, olha para o outro, e tira os olhos do Senhor, e começa a ouvir o inimigo e o diabo falando: você não dá conta, você pecou ontem, olha o que você fez, olha como você é. Sabe, o inimigo ficava falando para mim: você é uma covarde, você é tímida, você não sabe falar. Pois é, eu não sabia mesmo, mas eu confiei no Senhor. Irmãos, quando eu fico tão feliz do meu pai estar aqui, dele poder testemunhar, porque o que Deus fez lá em casa, sabe, não foi eu que ganhei aquelas outras vidas, foi o testemunho dele. Ele carregou aquelas outras pessoas, sabe? Então quando Deus usa você, você é canal na vida de um, esse um é canal na vida de outro, e os muros estão sendo reconstruídos, e os portões estão sendo restaurados, e aonde o diabo está fazendo a feira, o Senhor colocou você lá como enviado para ser canal de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero que você fale com o Senhor. Fala: Senhor, eu não recebi espírito de medo, mas eu recebi o espírito de ousadia, o espírito de poder, de amor, de moderação. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui. Amém? Feche seus olhos, você vai orar com o Senhor agora. Você vai dizer não para as mentiras do diabo. Hebreus diz: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles da fé. Amém? Nós somos da fé, daqueles que vão viver o propósito de Deus. Fala assim comigo: a mão do Senhor está comigo. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar para ouvir o inimigo. Eu vou avançar e a vitória já é minha. Amém? Levanta suas mãos. Você vai falar com o Senhor agora. Amém? Você vai clamar ao Senhor, porque Ele te entregou uma obra. Ele te entregou algo. O Senhor tem colocado algo no seu coração. Ele te deu um chamado, eu não sei qual é. Sabe, se você foi chamado por Deus para ser instrumento lá no seu trabalho, sabe, lá na empresa que você está trabalhando, na sua empresa, lá no meio dos seus parentes, nos seus vizinhos, na sua célula, no meio dos jovens, das crianças, dos adolescentes, responda, responda. Sai de trás das malhadas. Deixa Deus te levar para o grande, para o extraordinário. O Senhor não quer que você seja escravo do medo. O Senhor quer que você se posicione como um enviado do Rei. Amém? Oh Jesus, nós colocamos diante do Senhor, Pai. Ora ao Senhor, canta ao Senhor. Diga: Senhor, eu vou, Senhor. Aleluia.
Oh, apesar das minhas falhas. Oh, xereremanararama, xereremanaias. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, remanararamacheiras. Aleluia. Abaixa um pouquinho. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Aleluia, aleluia. Eu quero chamar aqui na frente. Só um pouquinho. Eu quero chamar aqui na frente. Se o Senhor tem te chamado e você quer fazer como Neemias, você quer pegar essa carta, esse decreto e ir com coragem e ver os milagres, eu quero te chamar rapidinho aqui na frente para a gente encerrar. Eu quero que você venha aqui. Se o Senhor te deu uma missão, se o Senhor te deu uma obra, sabe? E você precisa dizer sim para Ele, para o que Ele tem. Vem aqui na frente. Fala para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu quero cantar essa música como quem é um discípulo, como quem acredita. Fala: Senhor, é Ele, é por causa do Senhor, eu quero mais. Oh, remanararamacheiras. Oh, remanararamacheireremanaias. Oh, remanararamacheirererer. É você mesmo que o Senhor chamou para essa obra. Oh, remanararamacheireremanaias. É você mesmo que Ele vai usar. Oh, remanararamacheireremanarás. É você mesmo que Ele vai usar, que Ele quer usar. Oh, remanararamacheiras. Aleluia, Senhor. Fala, eis-me aqui, Senhor. Oh, remanararamacheireremanarás. Oh, remanararamacheireremanarás. Dono dos meus dias. Aleluias, aleluias. Você vai abrir. Você vai estar com aquelas crianças contigo através da sua equipe. Eu declaro o poder de Deus é sobre a sua vida. E todo o poder do diabo vai por terra naquela escola. E na missão que Ele te deu, toda intimidação cai agora. Eu te confiou grande obra, Jonathan. Aleluia! Oh, remanararamacheiras. Oh, remanararamacheireremanarás. Aleluia! Oh, Jesus! Aleluia, aleluia! Levante suas mãos. Fala: Senhor, eu vou, Senhor, sem medo, porque o Senhor não me deu espírito de covardia, mas o Senhor me deu ousadia, poder. Eu recebo isso, eu tomo posse. Repete comigo essa oração. Fala: Senhor Jesus, o Senhor tem me confiado uma grande obra, e eu digo sim. Me usa, me capacita, e que a tua mão poderosa seja comigo, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Ele vai usar você poderosamente. Oh, aleluia, aleluias. Amém, amém. Diga para o irmão aí do seu lado que ele vai ter uma semana abençoada, cheia de alegria, da paz, da presença do Senhor. Amém?
irmãos podem voltar para sua casa, debaixo da graça e da presença do Senhor. Amém? Estamos encerrados.